Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma prévia da NFL para 2023. Hoje vamos falar sobre os times da NFC Leste, que tem uma base de torcida bem grande no Brasil. Commanders, Cowboys, Giants e Eagles. Essa divisão vai pegar fogo, vai ser espetacular e a gente vai falar sobre como foram os times no ano passado, o que esperar para o ano que vem, para essa temporada que começa em pouquíssimo tempo, inclusive. Quem foram os jogadores que esse time perdeu, quem foram os jogadores que esse time contratou, draft, é claro, e por fim, qual é o elenco esperado para essas equipes. Então vamos começar com o Washington Commanders, que, cara, houve essa, capaz de você não saber disso, porque a gente acaba esquecendo e tudo mais. Nenhum time dessa divisão teve mais derrotas do que vitórias. Nenhum dos quatro. Então, se todo time melhorou, essa divisão vai ser ainda melhor. Vamos ver. Washington Commanders tiveram 8 vitórias, 8 derrotas e um empate na temporada passada, ficaram em últimos na divisão, não foram para os playoffs. Começa agora a era de um novo técnico. É o mesmo técnico, é o Ron Rivera, de um novo dono, mais importante ainda, que é o Josh Harris, né? Então, Dan Snyder acabou. Já falamos sobre isso, tem vídeo aqui no Golim Sports também. Começa uma nova era também de quarterback, Sam Howell. Vamos falar disso. Então, como eu falei, Ron Rivera continua como técnico principal desde 2020. Quem que estreia de coordenador ofensivo, e eu tô muito animado para ver isso, Eric Bieniemy, que era coordenador ofensivo lá em Kansas City durante todos esses anos de muito sucesso dos Chiefs, que com certeza ainda não acabou, mas o Eric Bieniemy era um dos grandes responsáveis por isso. Além disso, Jack Del Rio continua como coordenador defensivo, ele que veio com Ron Rivera. Sabe quem mais veio dos Chiefs? O tackle Andrew Wiley para a linha ofensiva. Nick Gates, o guard, veio lá dos Giants. O Jacob Brissett, quarterback, veio lá dos Browns e perdeu a disputa de titularidade para o Sam Howell. Isso é interessante também. Cody Barton, linebacker lá dos Seahawks, Byron Pringle, wide receiver dos Bears e mais outros jogadores não tão relevantes ou não titulares. Infelizmente o time perdeu alguns bons jogadores. Eu vou falar os bons jogadores depois desses. Carson Wentz e Taylor Heinicke. É só para dizer que eram os quarterbacks titulares, né? Titular e reserva, e os dois foram embora agora. Carson Wentz foi dispensado, tá sem time, e o Taylor Heinicke foi pros Falcons. O Cole Holcomb, linebacker, foi lá pros Steelers. Dois guards, Wes Schweitzer foi pro Jets, o Trey Turner foi pro Saints, o Bobby McCain, cornerback, foi pro Giants, o center Chase Roullier não renovou, e o J.D. McKissick, o running back, também não renovou. Já deu para perceber que a linha ofensiva dos Commanders mudou bastante, né? No draft, na escolha 16, os Commanders pegaram um cornerback, Emmanuel Forbes, que a expectativa tá bem grande, e a expectativa maior ainda é que ele seja titular. Na segunda rodada, outro corner, o Jartavius Martin, e mais um center, jogador de linha ofensiva, defensive end, running back e mais um defensive end. Com isso dito, vamos ver quem são os titulares do Washington Commanders para 2023, começando no ataque, que tem Sam Howell como quarterback principal, os running backs Brian Robinson e Antonio Gibson, que é um grupo bem interessante. Os wide receivers eu gosto muito também, Terry McLaurin e Jahan Dotson são muito fortes, e ainda tem o Curtis Samuel ali, que há muito tempo não produz, mas está lá e pode ajudar nessa profundidade de elenco. Logan Thomas é o tight end principal. A linha ofensiva, a expectativa é que ela fique com Charles Leno de tackle esquerdo, Sadiq Charles ao guard, Nick Gates entra como center, o Sam Cosmi como guard do lado direito e o Andrew Wiley como tackle do lado direito, o que deixa essa linha bem interessante. A defesa é a minha parte favorita dos Commanders. Chase Young, Jonathan Allen, Darren Payne e Montez Sweat, todos saudáveis, é uma linha defensiva muito forte. Vamos ver como é que volta o Chase Young, parece que tá tudo tranquilo. David Mayo, Cody Barton e Jamin Davis são os linebackers, isso imaginando uma formação 4-3. Os corners são Kendall Fuller e o recém-chegado Emmanuel Forbes. Os safeties são Cameron Curl e Derek Forrest, que são interessantes. E no duelo de kickers, o Badgley foi dispensado, então o kicker vai ser o Joey Sly, com o punter sendo Tress Way. Sinceramente, cara, eu gosto bastante desse Commanders. Acho que vai depender muito do Sam Howell e vai depender muito do Eric Bieniemy, como é que ele trabalha esse ataque. Mas eu sinceramente acho que esse Commanders pode ser uma surpresinha nessa temporada. Qual que é o problema? O resto da divisão é muito forte. Então vamos para uma das forças dessa divisão, que é o Dallas Cowboys. Do ano passado, 12 vitórias, 5 derrotas, ficaram em segundo lugar na divisão. Foram para os playoffs, ganharam o wildcard contra os Bucks de Tom Brady, o último jogo da carreira do Brady, mas perderam o divisional contra o 49ers, que depois perdeu para os Eagles na final de conferência. Eagles foi para o Super Bowl, perdeu para os Chiefs.
Muito importante, eles perderam bastante gente boa. A divisão melhorou, então isso dificulta a vida dos Cowboys. Vamos ver como é que vai. O técnico segue sendo Mike McCarthy, que é um cara que já foi muito questionado. Eu ainda não tenho a maior confiança no cara, mas desde 2020 ele tá fazendo temporadas, a primeira não tanto, mas temporadas interessantes dos Cowboys. O técnico principal agora mudou. Kellen Moore foi lá pro Chargers. Então agora Brian Schottenheimer é o offensive coordinator. Dan Quinn volta, como desde 2021, como coordenador defensivo. Não trouxeram tanta gente assim, os Cowboys sofreram um pouquinho com o teto salarial, mas algum deles, os mais relevantes são Stephon Gilmore, cornerback, um cara que nos Patriots era espetacular, e desde então teve alguns probleminhas, mas ainda é um cara muito bom. Brandon Cooks, wide receiver que estava no Texans, o Texans que estava numa situação muito difícil, Brandon Cooks veio para ser wide receiver 3, talvez 2 em alguns momentos, o que é bem bacana. Ronald Jones, running back que era dos Chiefs, Trey Lance, quarterback dos 49ers, a gente falou bastante sobre isso, lógico que ele não deve ser titular, mas se o deck tiver algum problema, meu amigo, tem o Cooper Rush, mas também tem o Trey Lance. Jogadores importantes que os Cowboys perderam. Ezekiel Elliott, running back longevo, a dupla Dak Prescott e Ezekiel Elliott acabou, apesar do Dak estar indo com a camisa dele em treino e tudo mais, eles ainda são amigos, é claro. Noah Brown, wide receiver, foi para os Texans. T.Y. Hilton, wide receiver, não renovou. Dalton Schultz, um tight end que eu gostava muito, foi lá para o Texans também. Ou seja, pegou o Brandon Cook, mas de volta o Texans também levou uma galera. Jason Peters, que era o tackle, não renovou. Connor McGovern, no guard, foi para os Bills. Carlos Watkins, jogador de linha defensiva, foi para o Cardinals. Anthony Barr, linebacker, não renovou. E o Brett Maher, lendário kicker que errou 4 extra points seguidos, foi para o Broncos. E não ganhou a disputa, inclusive. O Broncos está com o Will Lutz agora. No draft, a escolha 26 dos Cowboys, eles usaram num jogador de linha defensiva, Mazi Smith, que pode ser titular, mas a defesa dos Cowboys é tão interessante que a princípio não. Pegaram tight end, Luke Schoonmaker, na segunda rodada, além de linebacker, defensive end, offensive tackle, cornerback. O running back que eles pegaram quase no fim do draft é o Deuce Vaughn, um cara com a minha altura, 1,70 e pouco de altura, e que deve jogar muito, dividir as carregadas com o Tony Pollard agora que o Elliott saiu e que mandou muito bem na pré-temporada, além de um wide receiver também na última escolha. Vamos ver então como é que fica esse time do Cowboys, a estimativa, né? Até porque tá tendo corte na NFL no momento que eu tô gravando esse vídeo, para todos os times terem 53 jogadores e às vezes tem umas surpresas, mas a princípio não. Dak Prescott é o quarterback titular, running back principal Tony Pollard ganhou a vaga, tá voando e o Deuce Vaughn vem para ajudar ele. Os wide receivers, vai ter mais de 11 caras aí, mas é para ilustrar os jogadores principais, tá? Os wide receivers, CeeDee Lamb, Michael Gallup, Brandon Cooks, é um grupo muito legal de wide receivers, apesar do Gallup. Vamos ver, né? Jake Ferguson é o tight end principal, lembrando que o Schoonmaker foi draftado. Linha ofensiva, Tyron Smith, Tyler Smith, Tyler Biadasz, Zach Martin e Terrence Steele é uma linha bem interessante, mantendo-se saudável. Na linha defensiva, estimando aí uma formação 4-3, DeMarcus Lawrence, Jonathan Hankins, Osa Odigizua e o Micah Parsons. Nem precisa falar do Micah Parsons, que é um monstro. Ele tá aí como defensive end, mas ele pode jogar de linebacker, ele pode jogar onde ele quiser, basicamente. A expectativa é que o Micah Parsons seja mais espetacular esse ano do que ele foi no ano passado. Os linebackers estimados, Leighton Van Der Esch, Damone Clark e o Jabril Cox. O grupo de corners fica muito interessante com Gilmore e Trevon Diggs, perdão, irmão do Stephon Diggs, porque tava complicado um cara para ser amigo ali do Trevon Diggs, né? Safeties, Jaron Kearse e Donovan Wilson são bem interessantes. E nos special teams, chutando e panteando, Brandon Aubrey é o kicker, recém trazido, e o Brian Anger é o punter. Esse Cowboys, eu tenho as minhas preocupações, que são várias. Como é que vem o deck, apesar de eu achar ele um cara interessante? Como é que vem o Brian Schottenheimer como coordenador ofensivo? Como é que vem esses jogadores novos e tudo mais? É lógico que isso é uma dúvida para todos os times, mas esse Cowboys é um time que vai tão bem na temporada regular, acaba morrendo na praia de um jeito triste. Tô curioso para ver como é que vai ser numa divisão que Commanders melhorou, o Eagles é uma força absurda e os Giants, vamos falar dos Giants agora, porque, cara, temporada passada foi bizarro o que os Giants fizeram. Foi espetacular. Brian Daboll tirou totalmente o time daquele marasmo triste e a galera tá com uma expectativa muito alta. Então, temporada passada, os Giants tiveram 9 vitórias, 7 derrotas, 1 empate, ficaram em terceiros na divisão, foram para os playoffs e ganharam um jogo de playoffs contra os Vikings, depois perderam contra os Eagles, que iriam para o Super Bowl.
Comissão técnica se mantém a igualzinha do ano passado. Brian Daboll de técnico principal, Mike Kafka de coordenador ofensivo e o Don Piscadinha Martindale de coordenador defensivo. Trouxeram gente importante e um dos principais nessa última semana aí foi o Isaiah Simmons, né? Um cara que nunca demonstrou seu total potencial lá em Arizona, mas que tem um potencial muito grande. E com o Don Martindale pode ser muito legal. Paris Campbell, wide receiver que era dos Colts, vem aí para ser praticamente titular. Provavelmente o titular, mas é porque tem bastante wide receiver nesse time dos Giants e nem todos são muito bons, mas, cara, esses caras vão disputando espaço, né? O Rakim Nunes Roches, que era o jogador de linha defensiva lá do Bucks, Bob Okereke, linebacker que era do Colts, a Mari Oruari, que era cornerback lá do Lions, a Sean Robinson, defensive end, que era dos Rams, Bob McCain, que eu acabei de falar que saiu do Commanders, e Darren Waller, tight end, que era dos Raiders, que vem para ser um dos principais recebedores desse time, sem dúvida nenhuma. Mas os Giants também perderam gente importante. Kenny Golladay, wide receiver, foi embora. Já tinham perdido o Kadarius Toney ano passado lá pro Chiefs, né? O Henry Mondoe e o Justin Ellis, jogadores de linha defensiva, foram embora. John Feliciano, center, foi pros 49ers. O guard Nick Gates foi pros Commanders, ser center lá nos Commanders. Richie James, wide receiver, foi lá pro Chiefs e a galera tá adorando ele lá. O safety Julian Love foi pro Seahawks, o linebacker Jalen Smith foi pro Saints e o Nick Williams, defensive tackle, foi pro Chargers. Os Giants tiveram a escolha 24 no draft, onde usaram para pegar o cornerback Deontay Banks, que deve ser o titular, além de um center na segunda rodada, John Michael Schmitz, que também deve ser o titular, e mais wide receiver, running back, cornerback, tackle e safety nas outras escolhas. Com isso, o ataque dos Giants vai ser mais ou menos assim. Daniel Jones é o quarterback principal, recém-renovado o contrato dele, tá feliz, parece estar atingindo um potencial bem legal. Saquon Barkley também renovou seu contrato depois de muita treta. Os wide receivers, como eu falei, é complicado. Eu coloquei aqui a Isaiah Hodgins, Darius Slayton e Paris Campbell, mas ainda tem uns caras muito, muito legais, tipo o Hyatt, né, cara? O Jalen Hyatt fez uma pré-temporada muito boa. Darren Waller como tight end se torna um dos principais recebedores do time. A linha ofensiva me preocupa um pouco. Andrew Thomas e Evan Neal, beleza. E aí, Ben Bredesen e Mark Glowinski de guards e John Michael Schmitz recém-chegado de center. A gente vai ter que ver isso em ação, porque eu tô curioso, cara. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser. Lembrando que esse Giants ano passado foi o pior time a ser aí tão bem, sabe? O elenco é realmente um problema pro quanto o time foi bem. Mas isso é melhor do que o contrário, né? Linha defensiva, supondo aí uma formação 3-4. A Sean Robinson, Dexter Lawrence e Leonard Williams, é uma linha defensiva bem forte. Kayvon Thibodeau, Bob Okereke, Isaiah Simmons e Aziz Ojulari é um grupo de linebackers muito, muito forte. A Dory Jackson e Deontay Banks de corners, Jason Pinnock e Xavier McKinney de safeties. É uma defesa interessante. Cara, esse Giants, eu acho que eu confio um pouquinho menos porque é muito incógnita, né? Mas se encaixar, vai ser muito, muito bacana de ver. Graham Gano é o kicker, Jamie Gillan é o punter da equipe. Vamos para o último, mas de longe não é o menos importante, porque é o Philadelphia Eagles, né, cara? Philadelphia Eagles é um timaço, foi pro Super Bowl e faltando 3 minutos de jogo, tava 35-35, foi por muito pouco, cara. É um time que se encontrou e, cara, deixaram os caras melhorarem. E isso vai ser um problema pra NFL, na minha opinião. Perderam muita gente? Perderam muita gente. Vamos falar sobre isso. Fizeram 14 vitórias na temporada passada, foram pro divisional contra o Giants, ganhou, foi pra final da NFC contra o 49ers, ganhou, foi pro Super Bowl contra os Chiefs, perderam. Nick Sirianni segue como técnico, vai pro seu terceiro ano de técnico, desde 2021, e os dois coordenadores saíram na temporada passada. Então estreia como coordenador ofensivo Brian Johnson, estreia como coordenador defensivo Sean Desai. Lembrando, Steichen foi para ser técnico do Colts e o Gannon foi para ser técnico do Cardinals. Os Eagles perderam gente importante. Vamos falar primeiro dos jogadores perdidos. Linha ofensiva, o Andre Dillard foi para os Titans. O TJ Edwards, linebacker, foi para os Bears. O Marcus Epps, o safety, foi para os Raiders. O CJ Gardner-Johnson, cornerback, foi para os Lions. O Javon Hargrave, de linha defensiva, foi para os 49ers. Todos esses jogadores importantíssimos. Quarterback Gardner Minshew foi para os Colts, ser reserva do Richardson. O Zach Pascal, wide receiver, foi para os Cardinals. O Miles Sanders, o principal, um dos principais
principais, principal running back da franquia, né? Foi pro Panthers. Mais um, Isaac Seumalo, guard, foi pros Steelers. E o Kazir White, linebacker, foi pros Cardinals. Todas essas são perdas muito importantes, cara. Tirando o Gardner Minshew, o Zach Pascal e tudo mais. Quem eles trouxeram? E trouxeram gente boa. Primeiro, 2 running backs que já vêm para ser titulares. O Rashad Penny, que era do Seahawks, jogador de bola, inclusive. E o DeAndre Swift, que era dos Lions, também jogadoraço. Eles que mudaram o rumo, né? Pegaram o running back na primeira rodada e vão com ele mesmo. Greedy Williams, cornerback que era dos Browns e acabou sendo liberado depois. Então, acabou. Marcus Mariota vem para ser reserva. Nicholas Morrow, linebacker que era dos Bears. Terrell Edmonds, safety que era dos Steelers. O Zacchaeus, wide receiver que era dos Falcons, que é um cara que eu gosto, inclusive. Josh Andrews, guard. Zach Cunningham, linebacker que era dos Titans. E Miles Jack, que era dos Steelers. Aí ele chegou e aposentou. Então ele falou, cara, vai dar muito trabalho isso aqui, eu vou embora. No draft, para mim, um draft fantástico dos Eagles, já falamos sobre isso milhões de vezes. Jalen Carter na escolha 9, jogador de linha defensiva absurdo. Nolan Smith na escolha 30, jogador defensivo linebacker que eu também gosto muito. E que deve ali disputar para ser titular, talvez no ano que vem, qualquer coisa. Ainda pegou um tackle, um safety, um corner, um quarterback e um defensive end. Com isso, o time dos Eagles deve ficar mais ou menos assim, começando pelo ataque. Jalen Hurts é o quarterback. Tá voando, contrato novo, tá tudo certo. Coloquei os 2 running backs aí, DeAndre Swift e Rashad Penny. Essa linha ofensiva é a melhor da NFL. Indiscutível. E ainda tem profundidade. Então, Jason Kelce, Landon Dickerson e Cam Jurgens, que, cara, os caras já estavam pensando no futuro, draftaram Cam Jurgens pensando no futuro e o cara é titular. Jordan Mailata, Lane Johnson. Os recebedores, Devonta Smith e A.J. Brown, absurdos. Dallas Goedert, absurdo também. É um ataque, pra mim, perfeito, impressionante. Vamos pra defesa, que também é uma defesa muito, muito boa. A gente fala do ataque, sendo que a defesa talvez seja melhor, né? Brandon Graham, Jalen Carter, que no seu primeiro snap já teve um sack e vai ser um sucesso na liga. Fletcher Cox, que é um monstro, e Josh Sweat. Linebackers, Nicholas Morrow, Nakobe Dean e Hassan Reddick. Lembrando, perdeu Javon Hargrave, foi grande, foi grande. Perdeu TJ Edwards, foi grande, foi grande. Mas eu acho que a defesa ainda tá bem boa. Manter o Darius Slay e o James Bradbury foi gigantesco. E os safeties Reed Blankenship e Terrell Edmonds talvez tenham uma queda, mas ainda é muito bom. Ou seja, muita gente tá falando muito do Eagles por ter perdido bastante gente, mas, cara, quando a gente vê esse time, são poucos lugares que você fala, cara, não tá impecável. Talvez o grupo de linebackers, que eu acho que vai voar. Talvez o grupo de safeties, que eu acho que vai voar. Special Teams, Jake Elliott e, até o momento da gravação desse vídeo, tá aí o Aaron Sipos como punter. Mas ele foi cortado. Então, até o momento da gravação, os Eagles estão sem punter. Deve vir em breve, mas punter, perdão aos punters que estão assistindo, não são tão relevantes assim. Meus amigos, essa foi a prévia da NFC Leste, uma divisão fantástica que eu tô muito curioso para ver. Semana 1 é Eagles contra Patriots. Isso vai ser interessante. Lá no jogo que o Tom Brady vai voltar, quem dera para jogar, mas na verdade ele só vai ser homenageado. Deixe o seu gostei aí embaixo, se inscreva se você não é inscrito no Golim Sports e se prepara que a temporada tá chegando. Grande abraço para todos vocês. Fui!